Olá, mais uma vez aqui, trazendo uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Espero encontrar todos bem, né? Apesar do tempo frio que está hoje. Mas glória a Deus, em tudo dá glória, né? Nós temos que glorificar a Deus por tudo que Ele tem nos dado, né? Mas hoje nós estamos aqui para compartilhar algo da parte de Deus para você, para o seu coração. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas que são obstáculos da sua fé, que impedem a sua fé de ser ativa, que impede a sua fé de permanecer. Eu quero levar você a um nível de consciência, porque a nossa fé, ela é algo que pode crescer. A sua fé é algo que pode expandir. E como fazer isso expandir? Como fazer isso criar um mecanismo que isso faça ela crescer? E o que pode realmente impedir dessa fé crescer? Vamos lá? Quero trazer essa palavra para o seu coração para você poder alcançar, juntamente comigo, praticando essas coisas, um nível de fé maior. Eu vou contar uma historinha para vocês, uma história verídica, certo? História da minha própria vida. Ao longo desses anos, caminhando com Cristo, eu me converti quando eu tinha 11 anos de idade. E de lá para cá, eu aprendi e desaprendi muita coisa. Por quê? Porque a gente costuma aprender coisas que vão servir para a vida inteira. E tem coisas que não vão servir para quase nada. Outras são verdades quando você aprende, mas elas deixam de ser verdade quando você as substitui por outras verdades. Não sei se vocês estão me entendendo mais ou menos. Mas ao longo desses anos, hoje eu tenho 52 anos, né? 52 anos. Nesses longos anos de caminhada com Deus, na fé, eu venho aprendendo que a nossa fé, ela é algo muito importante. Ela é algo primordial para a gente poder chegar a algum lugar. Alguns falam da fé em Deus e da fé natural. Vamos falar das duas coisas ao mesmo tempo? Eu acho que as duas fé, elas se conectam à realidade de Deus, porque a gente tem que ter a nossa fé particular, a nossa fé humana, e a gente também tem que ter a nossa fé espiritual, a gente tem que ter a nossa fé que deposita além das nossas forças, além da minha capacidade, além daquilo que eu posso conquistar com a minha força, ao agir de algo superior, ao agir de algo que é poderoso, que é Deus, né? Mas ao longo desses anos eu percebi que no começo eu fui bem, mas ao longo do tempo eu fui enfraquecendo, eu fui perdendo a minha estabilidade de fé. E por que disso? Porque vem muitas crenças limitantes para nós, vem muitas barreiras limitantes para nós. E a gente vai absorvendo, a gente vai tirando coisas tão boas de nós para absorver coisas que não são tão boas, né? Então eu tinha 11 anos, eu era uma criança pré-adolescente, né, entrando na adolescência. E depois me tornei jovem, depois me tornei adulta. E cheguei agora na fase, né, do amadurecimento, estou madura, glória a Deus. Né? Glória a Deus àqueles que conseguem chegar até a sua velhice. Mas nós estamos falando do quê? De que às vezes a gente passa um tempo acreditando que a gente está fazendo a coisa certa. Eu estou fazendo a coisa certa, eu estou indo para o caminho certo, eu estou realizando as coisas certas. E de repente você vê que nada disso está dando certo mais, né? E entendendo alguns princípios da fé, quando eu orava intensamente, quando eu passava dias clamando a Deus por coisas que eu queria na minha vida, e muitas das vezes eu nem via acontecer esses milagres, né, todos que eu gostaria. Eu comecei a entender que Deus, Ele trabalha com a nossa fé, mas Ele trabalha também com caminhos para que essas bênçãos cheguem até nós. Deus trabalha com a fé. A fé é importante, é primordial, mas Ele também trabalha em realizar caminhos para que essa fé se concretize, para que os milagres venham, para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida.
E nós criamos muitos obstáculos para isso, né? Às vezes nós até afastamos os propósitos de Deus para nossas vidas porque nós nos colocamos em situações bem complicadas. E quando a gente começa a complicar as coisas, a gente começa a se afastar dos propósitos de Deus, né? A gente começa a perder a fé, começa a perder conexões, né? E uma das coisas que eu aprendi ao longo desse tempo, né, de caminhada com Deus, é que eu preciso me conectar com as coisas do caminho do milagre, da realização dos milagres, da realização do que Deus quer para a minha vida. Eu não vou dizer para vocês que eu alcancei tudo, eu não alcancei tudo. Acho que eu não alcancei nem um terço ainda do que eu gostaria de alcançar. Mas já alcancei um nível melhor de fé. Porque quando nós entramos num descanso, quando nós começamos a entrar num descanso, a gente começa a alcançar um nível de fé maior. Mas existem uns obstáculos, porque Deus, Ele coloca no nosso caminho coisas, pessoas, direções. Ele está falando com você por meio de formas, por meio de pessoas, por meio de direções, por sensibilidade sua com relação a tudo que você está vivendo, com relação às energias que você está recebendo. Ele começa a falar com a gente, ele começa a nos dar sinais daquilo que ele quer para a nossa vida, daquilo que ele quer que a gente se mova para que aquele sobrenatural aconteça em nós, né? Então algumas mudanças não acontecem porque nós estamos conectados ainda a coisas que estão bloqueando a bênção, a vitória, o que você quer que você chame aí de propósito, alcançar a sua e a minha vida. E eu comecei a entender que ao longo desses anos todos aí que eu vim vivendo, eu era o meu maior bloqueio. Eu era a maior dificuldade. Não eram as pessoas que estavam em minha volta, porque as pessoas que estavam em minha volta, eu as convoquei para andar comigo. Se elas eram pessoas ruins, se elas eram pessoas que me faziam mal, se elas eram pessoas que não iam contribuir com o propósito que Deus tinha na minha vida, entre aspas, era eu que estava atraindo essas pessoas, era eu que estava convivendo com elas, porque eu não queria me desvincular, né, me desconectar de ambientes que não era propício para que a fé funcionasse, para que as coisas que poderiam ser boas para mim acontecessem. A gente está falando de conexão de energia também, a gente está falando de conexão de coisas espirituais e de vida. Então, o que eu quero dizer para você? Que às vezes a gente quer mudança, mas a gente não quer se conectar à mudança, né? Então eu me lembro muito bem de muitas situações da minha vida que Deus falava assim para mim: olha, é preciso sair disso, é preciso deixar essa pessoa agora, é preciso se desvincular dessa amizade, é preciso soltar essa pessoa, porque essa pessoa ela tá bloqueando agora o que eu tenho para sua vida. Se um dia ela foi algo de conserto para você, joia, mas chega uma hora que não dá mais, precisa desconectar. E você precisa se conectar àquilo que Deus tem para sua vida. Então Deus está falando. Às vezes Deus coloca pessoas no nosso caminho, Deus coloca uma palavra no nosso caminho. Às vezes Deus está querendo que a gente pare de andar com pessoas que ainda pensam de uma forma que é igual a da escravidão do Egito, né? Deus não quer que você fique pensando quando você era escravo, tendo a mente de um escravo, né? Deus não fez isso com o povo do Egito. Vocês não podem ficar pensando lá no Egito, vocês podem ficar pensando na escravidão, nas coisas do Egito. Vocês têm que pensar nas coisas que virão, na terra prometida, nas bênçãos futuras, no que eu prometi para vocês. E isso bloqueou completamente aquele povo. A mentalidade deles era de escravos, a vida deles era de escravos, e a conexão entre eles era forte, porque quando um reclamava, todos reclamavam, quando um via coisa ruim, todos viam a coisa ruim, e aquilo foi se tornando conexões que vão tirando você daquilo que Deus tem. A gente vê pessoas que não saem do lugar. Por que não saem do lugar?
Porque Deus está dando sinais para ela. Olha, sai daqui, entra aqui. Não vai para lá, porque lá não é bom para você. Né? Para de andar com esse grupo de pessoas. Para de andar com esse tipo de mulheres que ficam aí murmurando, reclamando, falando mal da vida, só falando coisas inúteis. Vai se reunir com mulheres que falam de bênção, que falam da terra prometida, que falam das coisas vindouras boas de Deus, que dão palavras de ânimo para você. Para de andar com pessoas fofoqueiras, pessoas que ficam falando coisas da vida do outro sem saber se aquilo é verdade. Então a gente precisa entender que quanto mais eu me conecto a pessoas que me levam mais para baixo, eu começo a sair do nível do propósito de Deus. Porque você sabe que o propósito de Deus, a fé que funciona, ela não está no nível de escassez, ela não está no nível baixo. O nível baixo, eu falei lá no vídeo anterior, que o nível baixo, os níveis de frequências baixas, elas são malignas, não pertencem a Deus, não tem nada a ver com você, não tem nada a ver comigo. Então o que acontece? Às vezes Deus está dando sinal para você, às vezes Deus está dizendo, olha, o caminho é esse, as pessoas que vão te ajudar é essa, a palavra que eu tenho para você é essa, olha a vida dessa pessoa, vê se ela está frutificando, vê se ela está alcançando algo bom, vê se ela está acrescentando coisas boas na sua vida. Aí de vez você se unir a ela, o que você faz? Você vai se unir a pessoas mais fracas, você vai se unir a palavras mais baixas, você vai pegar caminhos, atalhos, às vezes até mais fáceis, né? Ah, aqui é mais fácil para mim, então vou ficar aqui porque aqui é mais fácil. Ah, é mais fácil ficar aqui murmurando com esses do que ir lá, entrar junto com aqueles que estão lutando para sair de níveis ruins. Então ficar ali com aqueles que estão murmurando, ficar ali com aqueles que estão sem acreditar em nada, tá cômodo para mim. Bloqueia a tua fé. Você precisa encontrar o caminho. Você precisa encontrar a direção de Deus. Deus dá direções. E as suas conexões têm que ser concretas, têm que ser certas. Quando você se conecta a pessoas certas, você vai andar no propósito de Deus. Você vai andar no caminho de Deus, né? Eu tive experiências assim. Ontem mesmo eu estava meditando sobre algumas coisas que aconteceram na minha vida. Uma vez eu moro numa cidade, fui morar numa cidade bem distante daqui. Eu sabia que aquilo era um tratar de Deus para mim, era um caminho que Deus tinha para mudar o meu conceito de vida, porque o meu conceito de vida ele estava muito baixo. E quando eu me mudei, eu fiquei mais baixa ainda. Eu achei que Deus estava querendo, eu acho que Deus não me ama mais, Deus não quer mais ouvir minhas orações. Era mais ou menos nesse nível que eu estava. E ontem eu estava meditando nos processos que eu vivi lá. Porque quando Deus me levou para essa outra casa, Deus tratou comigo. Mas Deus também me levou para lá, para mostrar o caminho a outras pessoas, para dar direções às outras pessoas que Ele próprio amava. Ele também me levou lá para resgatar vidas, né? E de lá, duas pessoas foram completamente restauradas porque o Senhor me levou para lá. E eu não estava restaurada, eu não estava cheia da glória de Deus, mas eu fui um canal para que essas duas pessoas encontrassem o caminho do qual o Senhor tinha para elas. E é maravilhoso ver que hoje elas estão bem, que hoje elas estão crescendo na fé, que hoje elas estão desenvolvendo a fé, que hoje elas estão caminhando muito bem. Mas eu não entendia. Deus estava dando sinais para mim, olha, o caminho é esse, a direção é essa, né? Então, às vezes, a gente não quer sair da zona de conforto, não quer desvincular de pessoas, não quer sair da religião, não quer sair do vínculo de amizade. Meu Deus, olha para você. Se você quer crescimento, você tem que andar com pessoas que crescem. Não é pessoas ricas, não é pessoas milionárias, não é pessoas que estão ganhando dinheiro por aí, não. É pessoas que estão crescendo como pessoas. Se você quer mudar, você precisa andar com pessoas que gostam de mudança, que gostam de desafio, que quando oram dispostas a enxergar o caminho de Deus. O caminho, qual é o caminho? Deus dá sinais, gente. Deus dá sinais para nós. Ele fala conosco, Ele mostra, só que às vezes a gente não quer enxergar,
Porque nós estamos conectados às energias ruins, a pessoas que já não eram para estar mais na nossa vida, a lugares que não era mais para mim estar, eu estou lá, entendeu? Eu estou insistindo em coisas que não vão mais funcionar, eu preciso de algo novo, algo da parte de Deus que funcione. E Deus está dando direções para você, mas você está indo para o outro caminho. Esse outro caminho, qual é esse outro caminho? Que Deus tem falado com você. Queridos, nossos vínculos de amizade, eu não estou falando de pessoas que você vai lá, né, acompanhar elas, ajudar elas, estou falando de vínculos de amizade. Igrejas que nós frequentamos. Será que as igrejas que nós estamos frequentando são lugares, são ambientes de crescimento? Tem palavras de mudança para você? Tem te feito abrir sua visão? Tem te feito a ter uma visão nova a respeito das coisas de Deus? Aumenta a sua fé? Te conecta a Deus? Porque se está acontecendo isso, você precisa andar com essas pessoas, você precisa se alinhar a essas pessoas. Senão, você precisa procurar um lugar onde você vai realmente receber algo que vai te trazer crescimento. Porque Deus não é uma pessoa mesquinha, que quer ver você morrer na mediocridade. Não, Ele quer que você cresça. Então, veja bem, existe obstáculo? Existe obstáculos. Existem pessoas ruins? Existem pessoas ruins. Mas existem meios de sair dos obstáculos e existem meios de eu me conectar a pessoas boas. Como? Eu mudando. Você mudando. Quando você começa a mudar, quando você se permite mudar, você começa a trazer pessoas que querem mudança. Oh, que bênção, né? Que maravilha isso. Quando você decide romper, você começa a ativar a sua fé. A fé começa a ser ativada. As coisas começam a sair do caminho. Você começa a enxergar que a dificuldade não é maior do que a quem você tem servido. Então as coisas começam a mudar. A sua conexão vai trazer movimento de fé. Veja bem, o pessoal, os israelitas que saíram do tempo de escravidão, clamaram por tantos anos para saírem da escravidão. Deus os tirou de lá. Eles se juntaram e começaram a ir em direção à promessa, ao propósito. Porém, começaram a andar juntos na reclamação, na murmuração, porque a palavra de Deus diz isso. Começaram a andar juntos em só enxergar o que não devia e perderam a sua promessa. A promessa existia, o propósito existia, mas não alcançaram. Porque Deus não queria? Não, porque eles não quiseram, não ouviram a voz, não enxergaram o propósito de Deus. Sabe, para esses dias que nós temos visto tanta dificuldade no meio das pessoas do mundo, no meio da igreja, no meio da religiosidade, a gente precisa olhar para nós, olhe para você, tá? E pense, você quer chegar ao seu propósito? Você quer chegar a ver sua fé funcionar? Então você precisa mudar de ambiente. Ambiente mental, ambiente espiritual e ambiente físico. Porque não adianta você ficar num ambiente tóxico, com uma mente renovada, um espírito aberto e não andar com pessoas que pensam da mesma forma. Então é muito importante isso, que nos dias de hoje a gente começa a ver que muita coisa precisa mudar. Mas quantos de nós verdadeiramente, profundamente quer mudança? Você quer mudança? Você quer? Você quer ter uma fé ativa? Você quer ver uma fé que funciona? Você quer ter um relacionamento espiritual com o teu Criador de forma efetiva? Então você precisa se abrir para mudanças. A fé também envelhece.
A fé também morre. Assim como ela cresce, ela também morre. A fé também perde a sua força. Porque nós muitas vezes nos permitimos andar de forma que não serve mais para nós. Com pessoas que não devem mais estar em nosso caminho. Com palavras que não devem estar mais na nossa boca. Com pensamentos que não devem estar mais na nossa mente. Com relacionamentos que nem precisariam mais estar nas nossas vidas. A fé perde a sua força e ela também envelhece. E eu pensei comigo, Deus, aos 11 anos de idade, a minha fé foi ativada num nível muito forte. Eu orava, eu clamava, eu acreditava, eu me lançava para algo novo de Deus. Se falasse, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, isso vai fazer a fé funcionar, eu estava lá. Mas com o passar do tempo, a minha fé, ela foi perdendo a força. A minha fé ficou baseada na minha força. E eu comecei a perder a força. A minha fé foi enfraquecendo, ela foi envelhecendo. Ela envelheceu. Ela envelheceu. Até um nível que eu cheguei e falei, Deus, eu quero uma transformação de vida. Eu quero uma fé que se renova todos os dias. Eu quero uma fé que mude a minha existência. Eu preciso mudar para que o ambiente ao meu redor mude. E se eu não quero mudança, tá tudo bem, eu posso continuar como eu estou. Se não está me prejudicando em nada, se você acha que tá bom assim, essa palavra não é para você. O que eu tô te falando aqui não serve para você. Mas se você quer mudança, se você quer mudar, quer restaurar, quer viver algo novo, quer ter um amor de verdade, quer andar na verdade, você vai precisar se conectar com o que Deus está falando para você. Por um exemplo, você está ouvindo essa palavra agora? Você está me vendo aqui, não está? Eu sei que você está me vendo. Então essa palavra é para você. É Deus dando direções para você. Ah, mas eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de desligar disso, eu tenho medo de... Pare com o medo. Ouça, veja os sinais de Deus. Deus deu sinais para o povo do Egito. Deus fez milagres para eles. Deus mostrou o caminho. Eles tomaram rumo e direção, mas não chegaram na promessa. Então preste atenção. É tempo de você ouvir, ver, caminhar e ir em direção à sua promessa. Lembra de uma grande multidão. 2, somente 2, porque o resto tudo morreu. Teve que vir uma geração nova para poder receber a promessa. Todos morreram, mas 2 deles permaneceram firmes e acreditaram que eles poderiam chegar aonde Deus determinou. Então eu quero dizer para você, continue, ouça, veja, caminhe, rompa com o que precisa romper. Aquilo que te traz angústia, aquilo que te traz paralisia, rompa, sem medo e vá, porque lá na frente tem uma terra prometida e ela é muito boa e ela tem coisas muito boas para você e você vai experimentar dela se você acreditar. Amém? Que você receba essa palavra no seu coração. Hoje eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. É tempo de mudança. Receba a mudança. Ouça a voz de Deus. Deus está conectando você à minha pessoa hoje para te dar uma direção. Eu precisei de muitas direções. Eu preciso. Deus fala comigo e usa outras pessoas para me dar direções. E hoje Ele está usando a minha vida para te dar direção para a sua. Então, em nome de Jesus, vá para frente, alcance, abra os limites, alarga as estacas da sua tenda, alarga as estacas do seu coração. Porque os bloqueios da fé são conexões erradas, pessoas erradas, lugares errados, mentalidade errada. Vai rompendo com isso, vai rompendo com isso.
e você vai ver o milagre acontecer na tua vida. Amém? Deus te abençoe, recebe essa palavra aí, que ela possa frutificar na sua vida, assim como tem frutificado na minha. Um grande abraço e até a próxima. Deus abençoe você.